Palmeiras, não entende clássico, botou time reserva e tal. Em fevereiro, o Flamengo vai fazer o Mundial. Ao que tudo indica, pode ir para o Marrocos. A gente falou tanto do Marrocos. E eu vou lembrar, quando o Galo jogou o Mundial, o Raja Casablanca, jogando em casa, foi muito forte. Então ele pode ir do céu ao inferno em 2 meses. A pegar o time agora, chegar em fevereiro, ser campeão do mundo em cima do Real Madrid. Entendeu? Olha já o que acontece com ele, o impacto que seria isso. Pode perder do Raja Casablanca, se for no mesmo no Marrocos, com aquela torcida maluca lá, como ganhou do Galo, pode ganhar do Flamengo. E aí ele vai ser questionado também. Poxa. E quando a Gaviões da Fiel foi cobrar os jogadores no CT do Corinthians, a única pessoa que foi isenta de cobrança foi ele. A torcida falou assim, nós estamos com o treinador. Então, assim, que ele durma com esse barulho. Mas a pessoa que faz esse tipo de coisa não tem consciência. Acho que não tem... Deita na cama e dorme, né? Ele não entende. Salve, salve, nação. Nação, vamos embora reger aqui agora, né? Mais um vídeo que eu tô trazendo pra vocês agora do apresentador João Guilherme Pascoal, né? Falando sobre a situação do VP, como ele acabou trocando o Corinthians pelo Flamengo, do jeito que foi, e você já sabe, né? Como vai ser. Vai ser, algumas mídias estão dizendo, alguma imprensa esportiva, né, tá dizendo que vai ser 1 ano de contrato, outras emissoras estão dizendo que vai ser 2, entendeu? O que eu tô vendo aí mesmo que deve ser 1 ano de contrato, podendo se estender para 2, né? Então, a única pessoa que pode dizer isso é o próprio Clube Flamengo, né, quando anunciado oficialmente, né? Mas antes disso, vamos embora assistir aqui com o João Guilherme Pascoal, tem para falar sobre essa situação, né? Vai deixando seu like, sua inscrição, e eu quero dar os créditos à ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos, e é isso aí, tamo junto. Deixa o like, vambora, deboche. Claro, aos pouquinhos nós vamos retomando a nossa rotina, a Copa do Mundo está terminando, e hoje uma notícia de grande destaque, depois de muita conversa e tal, agora é oficial. Veja aí a publicação hoje do Twitter do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vitor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023. Portanto, Vitor Pereira é o técnico do Flamengo, meus amigos. Bom, outro dia, no Sport Center, eu ouvi o Fábio Luciano falando a respeito disso aí. Então, eu vou deixar para o Fábio Luciano para lá, porque as palavras do Fábio Luciano são as minhas. Né? Fabião? E eu não acho que um treinador que comece da forma que ele vai começar no Flamengo dê muito certo. Não acho que a postura dele com os jogadores, né? A postura que ele adotou no Corinthians com os jogadores, essa mesma postura se encaixa no Flamengo. Ele vai ter que se remodelar ao Flamengo. O Flamengo é diferente do Corinthians. Ele vai ter que se remodelar. As feras que tem no Corinthians, era ele o fera. Lá no Flamengo, os feras são os outros, hein? Os feras são os caras que jogam, hein? Então, ele vai ter que se readaptar a uma situação. E se a postura dele for igual a que ele teve no Corinthians, nós teremos um treinador muito rápido passando pelo Flamengo. A bola é do capitão, manda ver. Então, Fábio Luciano. Cedo os meus minutos para você. Não, eu queria fazer para você. Eu já falei muito sobre isso, Zé. João, eu acho que uma hora a gente vai ter que separar o profissional do pessoal, né? Para a gente poder fazer uma análise. Então, assim, vamos colocar pelo lado pessoal. Particularmente eu, Fábio Luciano, toda vez que eu olhar para ele durante muito tempo, eu vou olhar para um mentiroso, né? Então, eu falei isso no Sport Center e vou falar isso durante um longo período. Por quê? Porque ele usou do artifício mais sujo para sair de um clube onde ele era adorado, né? Que era o Corinthians. Então, eu estou falando agora lá do Corinthians. Então, assim, o torcedor era apaixonado por ele, confiava em um projeto. O Duílio, que é o presidente dos maiores clubes do Brasil, fez papel de bobo, porque confiou em uma pessoa que falou que estava indo embora do Brasil, que não iria aceitar nenhum tipo de projeto, que não iria treinar nenhum clube. E isso são palavras da boca dele, que estão colocadas na internet. E ele usou de um argumento da doença de um familiar para falar que teria que voltar para Portugal.
Então, assim, a questão pessoal, eu olho para ele, eu tenho certeza que a torcida do Corinthians olha para ele, eu tenho certeza que a torcida de outros clubes olham para ele, a torcida do Flamengo hoje olha para ele como um mentiroso, um cara que não honrou com a palavra. Então, isso é a minha colocação que eu faço com relação à pessoa Vitor Pereira, e ele pode me questionar, pode vir falar comigo que não tem problema nenhum. Agora tem a questão profissional, depois que você passa por cima de tudo isso, que você coloca uma pedra em cima do assunto, ele é um profissional que tem competência, João. Eu acho que ele, no Flamengo, ele tem um currículo que é um currículo para Flamengo. Ele tem nas mãos um time muito forte tecnicamente, um time que tem objetivos em 2023 até maiores do que conseguiu conquistar em 2022. E ele tem carreira para fazer um bom trabalho. Eu não sei, como o Pascoal falou, como os jogadores vão olhar para ele, João. Porque a gente sabe que no mundo da bola, os jogadores se conversam e se falam muito. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei com o Cuca não tem nenhuma questão, não estou comparando o Vitor Pereira de situação com o Cuca. Mas assim, o Cuca ele trabalhou no Botafogo e veio para o Flamengo. Então, todas as manias, tudo que o Cuca fazia no Botafogo no dia a dia, a gente, como jogador do Flamengo, sabia. E aí ele era questionado em muitos momentos de discussão ou de alguma opinião mais aflorada, de alguns episódios que ele carregou no Botafogo. Então, eu tenho certeza que o Vitor Pereira, fazendo um bom trabalho no Flamengo, isso aos poucos vai ser esquecido. Se ele não conseguir conquistar o ambiente Flamengo, os caras vão olhar para ele e vão falar: que baita mentiroso esse cara, né? Nossa. Como é que eu vou acreditar em um cara que falou que a família estava com um problema de família, que saiu de um clube, que abandonou um projeto? Então é isso, João. Acho que o tempo vai dizer quem está certo, né? De repente, no tempo vai dizer o que o Vitor Pereira pode entregar no Flamengo. Mas a última impressão que ele deixa no Corinthians, ela é terrível. E a primeira impressão que ele deixa no Flamengo também não é boa. E isso só o trabalho vai mostrar se ele vai ter sucesso no Flamengo ou não. E ele já terá, logo no começo, decisões muito importantes. 28 de janeiro, a final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Estão marcados os jogos da Recopa Sul-Americana para os dias 8 e 15 de fevereiro contra o Independiente Del Valle, campeão da Copa Sul-Americana, e o Mundial de Clubes, que a FIFA deve confirmar também para o mês de fevereiro. Mas pode ser em Marrocos. Pode ser em Marrocos, inclusive. Ganha força Marrocos. Agora, essa situação toda essa pressão em cima do Vitor Pereira e que vem do lado do Corinthians, acontece por causa disso aí. Tá repercutindo, tá dando burburinho, tá dando o que falar, veja aí. Muito bem. O que é que vai acontecer, como é que estará a minha situação familiar, não é? Que é importante, pessoal, não é? A minha vida pessoal. A minha sogra não pode ser deslocada de Portugal para aqui, não pode mudar o ambiente dela, tem um problema de saúde. Portanto, tem muito a ver com uma questão pessoal, que eu tenho que equacionar muito bem, não é? Na minha vida, porque a vida não é só futebol. Mas pronto, estamos a conversar sobre isso. Da questão familiar, que para mim é fundamental, não é? É fundamental. Eu não posso deixar mal a minha família para ser eu feliz, não é? Para ser eu feliz não posso deixar a família para trás, não é? Portanto, tem que haver eu tenho que sentir, se eu ficar cá, eu tenho que sentir que eles estão bem. Se eu não sentir isso, me perdoem todos, mas não vou sentir bem se eles não estiverem bem, não é? E a situação não é uma coisa simples, é uma coisa pesada. A minha vontade é ficar. Agora, eu tenho que decidir isso no timing, e o timing não é o timing dos jornalistas. Isso é que vocês têm que entender. Não é o timing dos jornalistas, não é o timing do torcedor, não é o timing, não é. O Vitor tem um problema. Muito se falou também que ele tem clubes para ir, tem propostas. Não tem nada disso. Ele tem a questão familiar dele para resolver, é uma decisão da vida. Zé Elias. É lamentável, né, João? Lamentável, porque ele usou de uma doença de uma pessoa, né, da família, para poder falar não, né? Ele não teve coragem de chegar no Corinthians e falar a verdade. Falou assim, olha, não quero ficar porque as possibilidades que eu desejo e que eu almejo, vocês não terão condições de me pagar e de me dar essas condições em trocar os jogadores, né? Eu acho que foi sujo, foi
não foi correto, até porque o Corinthians ofereceu uma proposta e a proposta do Corinthians ficou 3 semanas na mesa do Vitor e ele não aceitou. Eu falei a mesma coisa, eu não vi o que o Fábio tinha falado no Sport Center, mas eu falei a mesma coisa hoje no F90. Todas as pessoas que olharem para o Vitor Pereira hoje vão chamá-lo de mentiroso. Ele é considerado hoje mentiroso. E ele não pode esquecer o seguinte, João, que quando a Gaviões da Fiel foi cobrar os jogadores no CT do Corinthians, a única pessoa que foi isenta de cobrança foi ele. A torcida falou assim, nós estamos com o treinador. Então, assim, que ele durma com esse barulho. Mas a pessoa que faz esse tipo de coisa não tem consciência. Acho que não tem... Deita na cama e dorme, né? Ele não entende a paixão do torcedor. Ele não entende o que o Corinthians... né? Essa coisa de nós que ele colocou né? no Instagram dele. Esquece isso, Vitor. Você não entendeu em momento algum, de maneira nenhuma, em nenhuma situação, o que é ser corintiano. Um dia, quem sabe, dia que você se arrepender, voltar a entender o que é ser corintiano, talvez você peça desculpas, que é o mínimo que você tem que pedir para a torcida. Para os jogadores, você sabe muito bem que te livraram, né, de ter uma conversa tete a tete com alguns lá dentro. Perfeitamente. Vamos ver então o que vai acontecer com o Vitor Pereira. Ele é o novo técnico do Flamengo. Rápido. Para a chegada do Vitor Pereira. Bom, a expectativa dele é maior do que todos, né? Porque ele ele conhece o futebol brasileiro já, viu as dificuldades, viu que tem um clube que tem poucas dificuldades e esse clube é o Flamengo. No outro clube com uma quantidade pequena de dificuldades, tem treinador português já, que é o Palmeiras. Então ele olhou e falou, nossa, esse convite aí, até a sogra Sara, com esse convite. Quando explicar para ela, ela vai ficar boa. Começa a se aquecer para jogar. Então, é que ele usou algo que assim, ficou feio. Eu acho que isso aí serve de exemplo para todo mundo, todos nós. Em algum momento da vida a gente fala uma coisa para não falar. E aí você se ferra. Ele se ferrou. Porque ele estava cheio de problemas e quando é um problema de familiar e tão próximo e de saúde, você não fala nada. Você vai falar o que para ele? Faça o que você tiver na sua consciência. É que em 10 dias mudou tudo. Aí você falou, poxa, era uma mentira. Poderia ter falado para o Corinthians, acho que não vai rolar, vocês não têm capacidade de investimento, eu vou ficar aqui sofrendo no ano que vem. O jogador talvez de maior qualidade, se tem o Yuri Alberto hoje, mas de maior qualidade na organização do time, já tem uma idade avançada, consegue fazer 3 partidas no mês, 4 no máximo, não joga 90 minutos. Eu não quero ficar, então, já era a explicação. Então assim, olha, não vou ficar. E, desculpa, mas acho que eu consegui contribuir, mas eu não quero continuar no projeto e tal. E aí ficou um negócio assim muito chato para ele. Não sei se ele está preocupado com isso também, né? Estou preocupado. Talvez faça assim, gente, isso aqui é do futebol. Um dia você dá uma rasteira, outro dia você toma outra e está tudo bem. Se ele achar que está tudo bem, está tudo bem. Agora, ficou um ambiente, todo aquele carinho, aquela paixão do torcedor, aquela coisa na torcida. A torcida no Corinthians. Agora é o seguinte, ele tem compromissos pesadíssimos. Quando ele chegou no Corinthians, ele chegou na reta final do Campeonato Paulista, cheio de clássico, muito jogo fora de casa, jogo na altitude, e levou muita pancada ali no começo. Palmeiras não entende clássico, botou time reserva e tal. Em fevereiro, o Flamengo vai fazer o Mundial. Ao que tudo indica, pode ir para o Marrocos. A gente falou tanto do Marrocos, e eu vou lembrar, quando o Galo jogou o Mundial lá, o Raja Casablanca, jogando em casa, foi muito forte. Então ele pode ir do céu ao inferno em 2 meses. A pegar o time agora, chegar em fevereiro, ser campeão do mundo em cima do Real Madrid, entendeu? Olha já o que acontece com ele, o impacto que seria isso. Pode perder do Raja Casablanca, se for mesmo no Marrocos, com aquela torcida maluca lá, como ganhou do Galo, pode ganhar do Flamengo. E aí ele vai ser questionado também. Poxa, contratamos o Vitor Pereira para isso? Fora isso, ele tem uma Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, pela rivalidade nacional. É um jogo que, se ele perder o título, já tem cobrança, a gente sabe como é que funciona aqui. Ele tem um calendário puxadíssimo, o Flamengo ainda tem Recopa, né? Aliás, estavam tentando aparentemente levar a Supercopa do Brasil para o país em que vai ser realizado o Mundial. O Palmeiras não quis. Protestou imediatamente. Exatamente. Então, eu estou falando aqui, a curto prazo, a quantidade de decisões, cascas de banana que ele tem, que ele pode escorregar. A maior de todas, o Mundial. Então, que o Vitor Pereira
né, imagino, né, tá pronto para esses desafios, mas ele vai ser cobrado. Bom, primeiro eu vou falar da parte fora do campo. Okay. Acho que eu quero esperar a entrevista dele para entender, porque ele vai ser obviamente questionado sobre a questão familiar, para que a gente entenda o que aconteceu. Porque é tão estranho isso, né? Tão sem nexo ou equivocado, se realmente ele usou isso apenas como uma desculpa para não assinar com outro clube, até porque o Duílio também acreditou, o Duílio deu entrevista, ou seja, ele vendeu essa história não só nos microfones, mas também para todo o Corinthians, que o tratou muito bem, por sinal, que eu quero esperar para ouvir a entrevista para saber o que aconteceu. Se por acaso o problema familiar acabou, se não acabou, o que aconteceu, porque eu não sei, eu quero esperar, tá? Porque eu não consigo achar encaixe, eu acho que se alguém quer arrumar uma desculpa, consegue arrumar uma desculpa melhor do que essa, ou pelo menos não tão pesada como essa. De repente ele continua tendo esse problema, né? Então, eu vou querer esperar ele falar. Dentro de campo, eu acho que o Flamengo traz um treinador que faz o tipo de jogo que os seus jogadores gostam. Eu chego como favorito para ganhar a Libertadores em todos os jogos e acho que ganhou merecidamente. Só que o Flamengo nunca jogou, depois da partida contra o Tolima, do jogo contra o Atlético, ali foram jogos especiais, né? Nunca mais jogou no mesmo nível que pode. O Flamengo não é para sofrer com o elenco que tem, como sofreu na final da Copa do Brasil, não é para ter um jogo difícil como teve contra o Atlético Paranaense, com o elenco que tem, enquanto teve um jogador a mais. Isso tem a ver com o ajuste que o Dorival fez, que fez o time andar, que o treinador não tinha como mudar mais e com o qual ele seguiu até o final da temporada e que precisa ser modificado para a próxima temporada. O que é modificar? É montar um time que tenha, por exemplo, uma recomposição com pelo menos 4 jogadores no meio-campo. Quando você fala isso, você já olha, opa, tem Arrascaeta, tem Pedro, tem Gabigol. Vai ter que mexer com peças, vai ter que usar mais Everton Cebolinha, se Everton Cebolinha jogar bem, a gente espera que o Vidal jogue um pouco mais. Lembra que ele falou do Flamengo, do Losango? Lados do campo. Do Losango, que exatamente. Ele deu a por ali tinha espaço. Se ele chegar e mexer nisso. Então, ele vai ter que mexer nisso. Eu não sei como os jogadores vão aceitar, porque ele pode usar o esquema que o Dorival usava também, mas ele não pode fazer a temporada inteira com aquele sistema de jogo, porque ele tem um elenco que oferece muito mais. Então, eu não sei como os jogadores do Flamengo vão receber essas mudanças. O Bruno Henrique está voltando. Vamos ver que nível volta, também bem lembrado. Então, como os jogadores do Flamengo vão receber essas alterações quando ele quiser fazê-las? Como vai ser isso? Então, essa é a grande dúvida, até porque o elenco do Flamengo é um elenco de jogadores muito vencedores, alguns são sagrados. Quando a gente fala de tamanho de jogadores, já falei isso aqui, o Gabigol talvez seja o segundo maior jogador da história do clube, se não é o melhor, é o maior talvez, gol de virada contra o River Libertadores, gol decisivo aqui, ali, conquista de títulos. Então, ele tem um pacote para ser administrado com o melhor elenco disparado da América do Sul, que é um pacote que, se ele conseguir administrar bem, o time vai jogar muito mais do que jogou na última temporada. Se ele não conseguir administrar bem, vamos esperar para ver o que acontece. As coletivas dele mostrou bastante, né, do que diz respeito à negociação, né? Ele não é de muita negociação, né? Mas ele precisa entender onde ele está pisando, né? Ele é um técnico com ideias muito claras. Eu acho assim, para resumir, até porque acho que não vou entrar em questões táticas ainda, vamos esperar, né? Mas assim, em relação à postura, eu entendo o Birner, mas é que o Birner me lembra o Cândido Cannavò, que era um jornalista muito famoso na Itália, já que a gente está falando, que escreveu uma vez sobre Massimo Moratti o seguinte: ele é um mestre na arte de compreender e justificar os erros alheios. Eu acho muito difícil que o Vitor Pereira consiga trazer uma explicação, porque ainda que a explicação seja minha sogra está curada. Quer dizer, se havia essa possibilidade, evidentemente ele poderia esperar para tomar essa decisão e tudo mais. Então eu acho que essa questão da maneira como ele saiu do Corinthians, e isso não tem relação nenhuma com o Flamengo especificamente, tem a ver com o Vitor Pereira, com o que se está falando dele, né, com a imagem que ele deixou para muita gente. Com isso daí ele vai ter que conviver. E evidentemente, isso vai ser lembrado muito no início da trajetória dele pelo Flamengo. Depois de 2 meses, né, nem isso talvez, isso aí já ficou para trás, quer dizer, já vão ter esquecido. Claro, a torcida do Corinthians não vai esquecer e toda vez que houver um Corinthians e Flamengo, esse episódio virá à tona, a justificativa virá à tona e tudo mais. Mas imagino que no momento que ele toma a decisão
de ficar no Flamengo, tendo falado o que ele falou, porque ele falou, né? Isso é bom esclarecer. Ele só falou, inclusive, para a ESPN, para Lili Nascimento. Foi o único momento em que ele verbalizou a questão da sogra, né? Que ele deixou claro que era esse, de fato, o problema. Antes dessa entrevista, era sempre um que diz, o outro que diz. Tudo familiar, se dizia, só isso, né? Não especificava nada, assim, né? Isso, exato. Mas aí ele especificou. Então, ele chegou a falar sobre isso. E acho que ele vai ter que lidar com essa questão no começo da trajetória dele. É normal. Depois, isso vai passar. E isso passando, eu acho só o seguinte, para ser bem rápido e direto, o Flamengo contratou um excelente treinador. E um excelente treinador que tem estrangeiro, mas que tem já conhecimento do futebol brasileiro de uma temporada praticamente trabalhada. E conhece muito do Flamengo. Enorme. Então, choque de realidade. Lembra quando o Corinthians ele perdeu do Flamengo? Ele veio na coletiva de forma muito sincera e disse: choque de realidade. Talvez aí ele já tenha olhado para o Flamengo e percebido que, olha, a diferença é gritante, por mais que a história mostre o tamanho de Corinthians e Flamengo, mas hoje, na cabeça dele é muito claro, né? Um é muito superior ao outro. E ele gosta de um tipo de futebol que a torcida do Flamengo adora e que os jogadores têm condições de executar. Não sei exatamente por quanto tempo, até porque o elenco do Flamengo vai ficando um pouco mais envelhecido, né? Mas ele tem muita opção para mudança de jogador no meio da partida, mudança de sistema. Então, dá para fazer o que ele quer e se cansar mudar, né, Birner? Aquilo que ele falou. Mas mesmo assim, se o Liverpool chamar, ele vai, né? Isso, perfeito. Se o Liverpool chamar, ele vai também, né? Ah, com certeza. Qualquer um daqui vai, acho. Mas assim, ele... Mas o Liverpool não vai chamar, isso é boa notícia. Agora, no geral, ele também não está muito distante do jeito que as coisas funcionam aqui no futebol brasileiro. Sim, você toma uma rasteira do clube, um dia você dá rasteira, outro dia você toma. Ele podia simplesmente ter falado, não vou renovar. Gente, não vou renovar. Sem ter citado essa nas condições que vocês me oferecem, direito profissional. Eu vou me desgastar. Então eu prefiro sair. Pronto. E deixar muito claro que a gente está dizendo e discutindo aqui a respeito do Vitor Pereira é essa rusga que ficou com a direção, torcida do Corinthians, e não tem nada a ver com o time do Flamengo. Nada a ver com o time. Gente, ele deixou o Corinthians e o Flamengo falou, vamos ver se é isso aí. O Jean disse que o Flamengo contratou um baita técnico. Discutir se o Flamengo deveria ter ficado com o Dorival ou trocado de técnico. São dois lados. São dois lados. Sim. Ele estava... Então, é isso aí. São um ponto, né, que todo mundo acha correto, não foi o certo, quer dizer, do jeito que ele saiu, dando desculpas à sogra dele, né? Chega a ser meio engraçado, mas não é. Ele não é com a gente com o Flamengo, mas tudo bem aí. Não foi certo do jeito que ele saiu, mas é aquilo. Ele, querendo ou não, ele ficou com o nome manchado como mentiroso, concordo, acho que foi o Zé Liz que falou isso. E aquilo. Agora, né, ele vai ser apresentado no Flamengo a partir de janeiro, né? Na primeira semana de janeiro ele deve ser apresentado pelo Flamengo. E o mais importante é a coletiva de imprensa que ele vai dar quando for ser apresentado, né? E o principal ponto, Vitor Pereira, porque o que os jornalistas vão dizer, Vitor Pereira, por que tu mentiu na sua saída, disse que não ia acertar com nenhum clube? E uma semana depois, ou 2 dias depois, está acertando com o Flamengo. Essa será a pergunta do ano de 2023, né? Simplesmente. Mas é isso aí. Tamo junto. É nóis aí. Espero que você tenha gostado desse react aí. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, pode deixar o dislike aí. E se você tiver alguma sugestão de melhoria do canal, só deixa aí nos comentários que a gente vai estar lendo. E é isso aí, nação. Tamo junto. E salve, salve. Valeu.